pessoal, hoje eu tô aqui e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Você sabe identificar uma crise de ansiedade? Você sabe identificar quando é só um sintoma de ansiedade ali rotineiro ou você está tendo uma crise, uma coisa um pouquinho mais forte, um pouquinho mais grave? Então, nesse vídeo eu vou contar para vocês como se dá uma crise de ansiedade e o que a gente precisa fazer ou quais as intervenções possíveis para controlá-la. Primeiro, a gente vai categorizar uma crise de ansiedade e entender que ela acontece em 3 níveis: o cognitivo, o emocional e o comportamental. Então, para a gente entender aí como que começa essa crise, sempre vai começar desencadeando um pensamento catastrófico, um pensamento disfuncional. Então é aquele momento que a pessoa pensa que algo muito grave vai dar errado, ou ela pensa, estou passando mal, eu acho que eu vou desmaiar, ou ela pensa, as pessoas vão olhar para mim e me achar ridículo, vão me julgar. Sempre tem um pensamento associado, mas muitas pessoas não conseguem, assim, de início, identificar esse pensamento. Geralmente a primeira coisa que vai aparecer aí é a sensação, a emoção e os sintomas físicos, que são basicamente alguns, mas você na sua crise pode ser que não tenha todos de uma vez. Esses sintomas eles aparecem em conjuntos diferentes, em pessoas diferentes. Ou seja, uma pessoa X tem 3 ou 4 sintomas, uma pessoa Y tem 2 sintomas, uma pessoa Z tem 10 sintomas. Cada pessoa vai apresentar essa estrutura de sintomas de uma maneira especial, individual. Mas o que a gente sabe é que esses sintomas, eles são os clássicos, eles não fogem mais ou menos do que a gente são esses sintomas. Você pode apresentar taquicardia, então o coração dispara, sem que você tenha levado um susto, sem que você tenha corrido ou feito algum esforço físico. Então, taquicardia, tremores, a pessoa fica tremendo. Tem gente que treme o corpo inteiro, chega a bater queixo, assim, parecendo que tá com frio. Isso porque vai muita adrenalina para os nossos músculos e é como se a gente tivesse que sair correndo. E aí, como a gente não sai correndo, a gente começa a ter essa reação de tremor. Sudorese, isso é muito comum no ansioso, ficar suando as mãos, os pés, muita sudorese. Então parece que estou indo para lutar ou para fugir. Mão de gente ansiosa quase sempre está com a sudorese. Porém, isso não significa uma crise de ansiedade. A crise precisa ter vários elementos. Só a sudorese nas mãos não significa uma crise. É só um sintoma de ansiedade naquele dia. Você pode começar a sentir enjoo, dor de barriga, emergência urinária. Isso porque o nosso corpo ele quer esvaziar o corpo para que você possa lutar ou fugir. É um mecanismo de defesa do corpo. Então você pode ter também uma sensação de frio ou uma sensação de calor. Pode apresentar também irritabilidade. Isso tudo, ou mais um pouco, então um conjunto de sintomas que você pode apresentar. Então, disso tudo que eu falei, se tiver 3 ou 4 sintomas ali juntos, com uma sensação de emergência, com uma sensação de desespero acompanhado, um sentimento de muita ansiedade, isso caracteriza uma crise de ansiedade. E aí isso vem, a gente já falou dos sintomas cognitivos, sintomas físicos e agora os sintomas comportamentais. Então, o que aparece como sintoma comportamental? A pessoa pode ter uma coisa chamada hipervigilância, que é ficar se monitorando ou monitorando o ambiente. Então, é como se a gente estivesse numa selva à noite, tudo escuro, e eu precisasse ficar vigilante, hipervigilante, com todos os meus sentidos aguçados. É por isso que o ansioso, às vezes, ele vai escutar uma folha rolando no chão e achar que tem alguém andando, como um ladrão, alguma coisa do tipo. E é por isso que, às vezes, o ansioso pode ter
uma sensibilidade visual, porque a pupila ela vai dilatar. Então, se alguma coisa encosta, ele já assusta, porque o sentido do tato também está aguçado. Então, ele é hipervigilante ao externo e ele pode ficar hipervigilante com o corpo dele. Então, ficar monitorando batimento cardíaco, ficar monitorando respiração, ficar com medo de estar se sentindo, eu tô passando mal, eu acho que eu tô tendo uma parada cardíaca ou qualquer coisa do tipo. Então, ele também tem esse tipo de vigilância. E um outro sintoma comportamental é a esquiva, a fuga daquela situação que traz ansiedade. Então, se eu tenho uma ansiedade social, que é a ansiedade de se expor ao social com medo do julgamento social, eu posso querer fugir das situações aonde eu vou ter que me expor, por exemplo, falar em público, ou simplesmente o fato de comparecer numa festa, o fato de ter que se apresentar para alguém, de ter que conversar com alguém, a pessoa foge, ela arruma várias desculpas para não ir. Uma pessoa tem ansiedade de andar de avião, então ela foge para não ter que lidar com aquele fato de ansiedade. No momento aí que a gente está vivendo de estresse, de ansiedade do mundo, de muitos medos e muitas angústias, o ansioso tende a se esquivar, a ficar mais isolado de uma maneira exagerada, entenderam? Então, é mais ou menos por aí esse sintoma. Identificou aí? Teve alguma identificação com algum sintoma que você tem, em algum momento que você tem? Então, isso pode ser uma crise de ansiedade. Sempre lembrando que crises de ansiedade precisam de ajudas especiais. Então, você precisa procurar uma ajuda psicológica, em alguns casos procurar uma ajuda médica. Não existe uma fórmula mágica que você sozinho vai conseguir curar, mas amenizar a crise é possível, se distraindo, conversando com as pessoas, não dando ibope para a ansiedade. Quanto mais eu dou espaço ou ibope ou atenção para a ansiedade, mais ela cresce. Eu não posso falar não quero ficar ansioso, porque quanto mais eu falo isso, mais ela vai crescer, mais eu vou dar atenção. Eu tenho que voltar a minha atenção para algum aspecto fora de mim que vai me distrair. Que seja ler alguma coisa, alguma atividade comportamental, uma atividade física que vai reduzir. Espero ter ajudado vocês com essas informações. Em breve temos mais informações por aqui.